Boa noite, pessoal. Vamos começar então a parte de termodinâmica, que é um assunto bem complicado, porque ele envolve, na verdade, ao mesmo tempo, três áreas da física. Ele envolve a parte de termologia, um pouquinho de termologia, envolve bastante a parte de gases, que a gente viu lá na química. Então, a gente vai até fazer uma pequena revisão da parte de gases, de alguns assuntos que são importantes, e envolve a parte de mecânica, uma junção de três áreas para poder entender um fenômeno bem importante. Tá? A gente vai dividir o assunto em três momentos. Tá? Nessa primeira parte, a gente vai fazer uma introdução relativamente rápida de gás, do modelo de gás ideal, transformações gasosas, transformação isotérmica, enfim. Depois a gente entra na parte de conceitos das grandezas importantes. Primeira lei, trabalho, que é uma parte bem mecânica, e depois a parte 3, que é a parte das máquinas térmicas. Tá? É um assunto bem extenso, que de vez em quando aparece. Geralmente, quando as questões vêm, principalmente no Enem, elas são questões mais conceituais. Elas vão trabalhar mais a ideia de conceito e não a parte de conta. Entretanto, não tem como entender termodinâmica sem fazer conta. A parte matemática ela não é uma parte complicada. As contas não são complicadas, mas a parte conceitual é uma parte um pouco truncada. Então, talvez a gente vá um pouco devagar, principalmente nessa aula e na semana que vem, e depois nos exercícios a tendência é que a coisa flua. Pronto. Oi, Aceita a Nath. não estou vendo ela aqui. Eu Não vou estou pedir para ela vendo. entrar e sair de novo. Sair e entrar de novo. Tá. Pede para ela entrar e sair e entrar, porque eu não estou vendo ela aqui na sala. Eu não estou vendo. Ai, cadê ela, gente? Peraí, gente, só um minutinho, tá? Deixa a Nath entrar aqui. Só mais um minuto, tá? Aí a gente já começa. Peraí. Agora foi, agora sim. Pronto. Já foi aqui. Não, já entrou, já. Já conseguiu entrar. Beleza. Tá? Então, vamos ver como é que a gente desenrola esse assunto na primeira aula de termodinâmica, tá? Mas a gente vai falar provavelmente de modelo de gás ideal. Talvez eu fale um pouquinho de calor, trabalho e energia interna. Acho que a ideia é que a gente consiga falar um pouco sobre isso. Depois a gente entra na semana que vem na primeira lei, que aí já é a aplicação dos conceitos. Bom, bom, qual é o objetivo da termodinâmica a princípio? É estudar os motores a combustão. Na verdade, estudar os princípios que fazem com que os motores a combustão funcionem. Quando vocês estudam a parte de história, a parte de revolução industrial, uma das coisas que certamente vocês ouvem falar, lá no contexto da história, é que para ocorrer a revolução industrial, alguns fatores tiveram que acontecer. Um dos fatores é o fator social. Então, tinha lá a burguesia com muito dinheiro, acúmulo de capital, né, o famoso acúmulo de capital. E na física, na época da Revolução Industrial, estava acontecendo também uma revolução tecnológica. Por quê? Porque os físicos estavam trabalhando no desenvolvimento daquilo que a gente chama de máquina a vapor. E aqui a gente tem uma fotinho bem ilustrativa de como funcionava uma máquina a vapor.
Beleza? Aqui eu tenho uma caldeira. A caldeira tinha algum tipo de combustível, no caso da Revolução Industrial era o carvão. Dentro dessa caldeira eu tinha vapor d'água. Eu tinha água, essa água esquentava, esse vapor aquecido a uma pressão extremamente alta, ele entrava dentro de um cilindro. Esse cilindro tinha aqui um pistão, isso aqui é um pistão, tá? Quando esse gás era injetado dentro do pistão, esse cilindro se movimentava. Esse cilindro, ele, por sua vez, ele estava conectado por meio desse cabo aqui, ó, tá? Conectado a uma polia. Então, toda vez que o cilindro era empurrado pelo gás, essa roldana girava. Então, o sistema ele funcionava com o gás empurrando o pistão e depois retornando à posição de origem. Tá? Para o pistão se movimentar para a esquerda, era preciso que aqui existisse um gás com uma pressão alta. E esse gás era empurrado, ele empurrava o pistão e ele se movimentava para a direita. Para o pistão voltar para a posição original, esse gás era liberado por aqui, ó. Tem um sistema de exaustão aqui, tá vendo? Então o pistão ficava fazendo esse movimento repetitivo aqui, ó. Frente para trás, frente para trás, para frente. Cada vez que o pistão dava uma movimentada, quando ele dava para frente aqui, essa roda dava meia volta. Quando ele voltava para trás, a roda dava outra meia volta. Então, a gente conseguia transformar o movimento de um pistão no movimento de giro. E esse mecanismo, gente, ele foi literalmente uma revolução em toda a história da humanidade. Não só no que diz respeito ao meio de transporte. Então, a partir desse momento, a gente conseguiu desenvolver os famosos Maria Fumaça, que fizeram com que a gente conseguisse andar distâncias maiores num tempo mais curto. Então, as informações começaram a circular de maneira mais rápida no mundo, as pessoas começaram a se locomover de maneira mais ágil, e isso também foi fundamental para a Revolução Industrial. Por quê? Porque a partir desse momento, a gente sai daquele modo de trabalho de manufatura e entra na era industrial, onde os produtos foram produzidos em larga escala, você não precisava mais ter tantas pessoas trabalhando. Então, foi um passo decisivo para o surgimento do capitalismo industrial, como vocês estudam na história. Então, é um assunto que, para a física, é muito importante, porque ele representou uma mudança no modo como as pessoas viveram no planeta. Então, e aí a gente vai para uma segunda geração desse tipo de dispositivo, e são os motores a combustão, né? O motor de um carro, ele tem basicamente os mesmos princípios do funcionamento de uma máquina a vapor, só que tecnologicamente ele é mais avançado, né? Nós já estamos entrando agora na terceira geração de motores, que são os motores elétricos, dos carros elétricos, tá? Os motores elétricos, eles têm um mecanismo de funcionamento totalmente diferente do motor a combustão, né? O motor a combustão, ele traz esse avanço tecnológico, mas ele também traz uma outra questão que a gente não conseguiu lidar com isso ainda, que é a queima de combustíveis. Porque para eu conseguir fazer esse motor funcionar, de alguma maneira eu preciso queimar alguma coisa. Então a gente começou queimando carvão mineral. Depois a gente passa para o petróleo, para os derivados de petróleo, a gasolina, óleo diesel, querosene, os motores de maneira geral, né? Passamos agora para uma fase dos biocombustíveis. A gente discutiu bastante isso, inclusive na aula de hoje, na química, né? Quando a gente estava trabalhando uma série de questões ali do Enem, o Enem gosta desse assunto combustível, energia. Então é um assunto que pode aparecer na prova do Enem, na forma de questão de física, na termodinâmica e na química,
com a parte de ΔH, calor de combustão. Tá? Então, eu ainda não postei a aula de hoje no Slack nem no YouTube, mas assim que possível, eu vou postar hoje, tá? Agora terminando a aula aqui, eu já posto as duas de uma vez só. Assim que possível, assista a aula de exercício de hoje. Foi uma aula bem louca, um monte de questões diferentes, abordando o aspecto energético do combustível. Hoje, a gente vai ver como esse calor é transformado em movimento. Só que qual é o problema? Onde entra a física? Eu preciso entender que isso aqui que está aqui dentro é um gás. Isso aqui que está aqui dentro é um gás. E esse gás, conforme ele vai expandindo e contraindo o cilindro, ele vai fazendo esse movimento de vai e vem, ele vai sofrendo aqui transformações. Então, o calor vai ser usado para fazer o gás sofrer transformações, e essas transformações gasosas vão movimentar o pistão. Basicamente, por conta da pressão do gás. Então, quando a pressão do gás aumenta, o pistão é movimentado para a esquerda. Quando a pressão do gás diminui, o pistão é movimentado para a direita. Então, ele vai fazendo esse movimento de vai e vem. Tudo bem? Então, para começar a história, a gente precisa revisar o modelo de gás ideal. Tá? A termodinâmica que a gente vai estudar é a termodinâmica do gás ideal. Aquele gás que a gente estudou também na química. Tá? Aqui eu coloquei alguns tópicos para a gente lembrar quais são as características de um gás ideal. Beleza? Bom, o que a gente pode lembrar de importante sobre um gás ideal? Primeiro tópico aqui. Essa parte eu vou passar de um pouco mais rápido, tá? Porque isso aqui a gente já viu. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que ficou para trás, aí vocês parem a aula. Dan, dá uma voltada aqui, dá uma relembrada nesse conceito. Mas eu vou dar uma acelerada aqui, tá? As moléculas de um gás ideal movimentam-se caoticamente. Esse movimento, ele está associado à temperatura do gás. Tipo, quanto maior a agitação das moléculas, maior é a temperatura do gás. Ok? Beleza. As colisões entre as moléculas e contra as paredes do recipiente são perfeitamente elásticas. Isso quer dizer que quando uma molécula colide uma outra molécula, ou quando uma molécula colide na parede do recipiente, essa colisão não dissipa energia. A molécula bate e volta com a mesma energia que ela tinha. Essas colisões, sobretudo das moléculas contra as paredes do recipiente, são colisões que vão dar para o gás aquilo que eu chamo de pressão. Pressão, né? Vamos lembrar aqui do conceito de pressão gasosa. A pressão exercida por um gás num recipiente, ela é dada pela força que as moléculas exercem, dividida pela área do recipiente. Seria a área onde as moléculas estão colidindo. Tá? No sistema internacional, a unidade de pressão é um Newton por metro quadrado, que é o que eu chamo também de Pascal. Beleza? Nós vamos trabalhar muito com o sistema internacional aqui, tá, gente? Lá na química, por exemplo, a gente trabalha com a pressão expressa em ATMs, geralmente. Ou em ATMs, ou em milímetros de mercúrio. Aqui não. Aqui nós vamos trabalhar com a unidade Newton por metro quadrado. Lembrando que uma atmosfera de pressão equivale a aproximadamente 10 elevado à quinta Pascal. Tá? Ou seja, 10 à quinta Newton por metro quadrado. Tá? A temperatura, nós vamos trabalhar com Kelvin.
não é Celsius e também não é Fahrenheit, é Kelvin. O volume, já vamos aproveitar e já falar do volume, ele vai ser trabalhado em metro cúbico. Todas as unidades do Sistema Internacional. Tá bom? Outras coisas que a teoria dos gases considera. As moléculas não exercem forças entre si, exceto quando colidem. O que isso quer dizer? Na prática, não existe interação molecular. Não importa se a molécula é polar, apolar, orgânica, inorgânica, a molécula é uma bolinha, essencialmente uma bolinha. As moléculas apresentam um volume próprio desprezível em comparação com o volume ocupado pelo gás. Ou seja, o tamanho das moléculas é desprezível. A molécula não é uma molécula grande, ela é uma molécula muito pequenininha. Tá? Então a gente considera como se cada molécula fosse uma partícula puntiforme. Puntiforme. Ou seja, tem dimensões desprezíveis. Tá? O gás que obedece a esse modelo é chamado de gás ideal. Tá? É o gás mais simples que a gente tem para estudar o comportamento. Tá? No laboratório, a gente consegue trabalhar com gás numa condição muito próxima dessa. Para que tudo isto aconteça, eu consigo, no laboratório, criar um gás ideal. Tá? Que foi o que eu escrevi em amarelinho aqui. Ó. Um gás real, quando está a altas temperaturas e baixas pressões, apresenta um comportamento que se aproxima do gás ideal. Então, para que essa teoria funcione, eu preciso que o gás esteja numa pressão alta, numa temperatura alta e numa pressão baixa. Por que isso? Porque estar numa temperatura alta vai fazer com que as moléculas se movimentem muito rapidamente. E quanto mais rápidas as moléculas se movimentarem, menos elas interagem, menos tem interação molecular. Tá? Para um gás estar em baixa pressão, esse gás ele precisa ser um gás rarefeito. Como assim, Danilo? Você tem que ter poucas moléculas de gás dentro do recipiente. Quanto menos moléculas de gás você tiver no recipiente, e quanto mais agitadas estiverem essas moléculas, mais esse gás vai ter esse comportamento ideal. Tá? Então, é dentro deste contexto, do contexto do gás ideal, que a gente vai estudar essa máquina térmica, essa tal máquina térmica, que é o motor a combustão, a máquina a vapor, enfim. Tá bem? Beleza? Ah, mas Danilo, na vida real isso não acontece. Não, não. Mas os conceitos são exatamente os mesmos. Tem aquela velha história que eu sempre falo para vocês. Eu estudo primeiro o ideal para compreender os conceitos. Depois o real é outro papo. Bom, beleza? Podem tirar print. Ok? Bem. Dito isto, vamos falar de transformação. Todo o funcionamento das máquinas térmicas depende de transformações gasosas. E o que é transformar um gás? Eu vou mostrar para vocês dois exemplos. Tá? Aqui no primeiro exemplo, eu tenho um sistema gasoso formado por um cilindro. Aqui eu tenho um êmbolo. Tá?
Isso aqui é o pistão do gás, tá? E aqui eu tenho as moléculas gasosas. Dentro desse sistema, o gás ele tem uma pressão inicial aqui, ele tem um volume inicial e uma temperatura inicial. Tá? Essas condições do gás eu chamo de estado inicial. Tá? Transformar um gás significa mudar essas condições. Aqui nesse exemplo, o que vai acontecer nesse tipo de transformação? O êmbolo foi apertado para baixo, a gente percebe que o êmbolo foi jogado para baixo aqui, ó. E quando ele foi apertado para baixo, ele aumentou a pressão dentro do gás, diminuindo o volume. Isso é considerado uma transformação. Tá? Toda vez que um gás sofre uma transformação, gente, pelo menos duas coisas do gás mudam. O gás tem três variáveis, né? Ele tem a pressão, ele tem o volume e ele tem a temperatura. Quando eu faço uma transformação gasosa, eu posso mudar as três variáveis. Então, eu posso mudar a pressão, o volume e a temperatura, ou eu posso mudar só duas. Vai depender do tipo de transformação. Aqui no texto, olha o que eu escrevi. Ao empurrar o êmbolo para baixo, o mesmo número de moléculas fica com um espaço menor para movimentar-se, resultando no aumento da frequência de colisões. As moléculas colidem mais vezes. Ou seja, aumenta a pressão do gás. Além disso, se a compressão for rápida, se eu apertar o gás de maneira muito brusca, ocorre também aumento da agitação de moléculas. Moléculas ficam mais agitadas, que é percebido macroscopicamente como aumento de temperatura. Então, tipo, eu posso, inclusive, esquentar um gás nesse processo. Você aperta ele muito rápido, o gás esquenta. A gente vai falar sobre essa transformação, tá? É uma transformação bem importante aqui, tá? Beleza? Então, isso aqui é um exemplo de transformação gasosa. Podem tirar print. Beleza? Outro exemplo aqui. Que é um exemplo de uma outra transformação. Aqui eu tenho o cilindro com o pistão, tá? Com o êmbolo. Estou fazendo uma pergunta aqui, peraí. Do mesmo jeito que tirar o êmbolo muito rápido, a temperatura também vai variar? Sim. Eu posso empurrar o êmbolo para baixo ou puxar ele para cima. Se for um processo rápido, a temperatura do gás muda. Tá? Inclusive, esse é um dos assuntos de duas questões do Enem, sobre esse tipo de transformação. A gente vai falar dela com bastante carinho. Tá? Porque a gente tem uma ideia, e não é uma ideia errada, de que eu só posso transformar um gás, eu só posso esquentar um gás ou esfriar por meio de calor. Tudo bem? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu posso fazer a temperatura do gás variar fazendo esse processo de compressão ou descompressão, tá? Aqui eu tenho um processo mais tradicional. Eu tenho aqui o êmbolo com gás numa pressão inicial, num volume inicial, numa temperatura inicial, e aí eu vou aquecer o gás. Tá vendo ali o foguinho? Quando eu aqueço o gás, eu dou calor para ele. Quando eu dou calor para ele, claro que as moléculas vão se agitar mais. Na medida em que as moléculas se agitam mais, ocorre um aumento de pressão aqui dentro.
O que esse aumento de pressão pode fazer com o gás? Empurrar o êmbolo para cima. E é justamente esse o ponto-chave da termodinâmica. Quem vai trabalhar? O gás, gente, ele vai realizar trabalho. Então, a gente vai voltar a falar de trabalho aqui. Por quê? O que é trabalho? O trabalho é um evento em que uma força é aplicada num corpo e, ao ser aplicada no corpo, o que essa força faz? Ela transmite energia para o corpo. Né? Vamos lembrar aqui lá da mecânica, um dos teoremas mais famosos que a gente tem na mecânica é o teorema da energia cinética, que fala basicamente que o trabalho de uma força faz a variação da energia cinética acontecer. Trabalho é a variação da energia cinética. Teorema super importante. Tá? Então aqui, ó, o aumento da temperatura do gás decorre da maior agitação de moléculas, o que causa o aumento na frequência de colisões contra as paredes do recipiente, ou seja, uma elevação na pressão do gás. Se a pressão externa sobre a tampa do recipiente não aumentar, o êmbolo será empurrado para cima. Geralmente, a pressão externa é constante. A pressão do lado de fora, ela é constante. Então, se eu aumentar a pressão interna do gás, o gás empurra o êmbolo. E quando ele empurra o êmbolo, ele faz trabalho. Entende? Tá? Beleza? Tá aqui. Então, isso aqui são transformações gerais. Inclusive, elas vão ser estudadas depois. Tá bom? Pode tirar print. Beleza. Quando a gente estudou transformação gasosa, a gente trouxe do assunto duas equações importantes. A primeira delas é a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Nós vamos usar ela bastante. Tá? Lembrando que P é a pressão, V o volume, N é o número de mols do gás, R é a constante dos gases e T é a temperatura. Então, basicamente, a equação de Clapeyron ela trabalha com todas as variáveis de um gás: pressão, volume, temperatura e número de mols. Tá? Uma coisa importante sobre a equação de Clapeyron, gente. Valor do R. O R. Quando a gente estudou esse assunto na química, a gente usava o R como sendo 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Certo? Nós não vamos usar este R aqui. Nós não vamos usar o valor do R como sendo esse. Porque as nossas unidades não são atm para pressão e não é volume, não é litro para volume. Nós vamos usar o R no sistema internacional, que é 8,3 Joule por mol Kelvin. Joule por mol Kelvin. Tudo bem? E o que vai causar estranheza aqui, o que vai causar estranheza é a troca do atm litro, atm litro por Joule. Esquisito, né? Esquisito. Tá? Beleza? Depois a gente explica por que essa troca. Porque você há de convir comigo aqui que
Joule é unidade de energia. Joule é unidade de energia. ATM e litro são unidades de pressão e volume. Você fala, nossa, como é que os caras trocam pressão e volume por energia? Esquisito, né? Daqui a pouco a gente comenta sobre isso, tá? Beleza? Então, esse é o R que a gente vai usar. Outra coisa que a gente precisa retomar, que é importante, são as transformações particulares, tá? Na verdade, essas transformações são casos particulares dessa fórmula aqui, ó, do famoso Pivot-Povatov, tá? P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2, tá? Eu uso essa fórmula para qualquer tipo de transformação. Agora, evidentemente, existem as transformações que a gente viu lá na química. Transformação isotérmica, isobárica e isométrica. Tudo bem? Na transformação isotérmica, gente, a pressão e o volume variam de maneira inversamente proporcional. Isso quando a temperatura é constante, daí o nome isotérmica. Tá? Quando a transformação é isotérmica, a fórmula do Pivot-Povatov, ela fica assim, ó, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Tá? Aqui é importante lembrar que cada ponto do gráfico, por exemplo, você pega esse ponto aqui, ó, vocês estão vendo ali na tela. O que esse ponto representa? Ele representa uma pressão e um volume. Pressão no eixo Y, volume no eixo X. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Vendo? Todos os pontos estão relacionados nessa linha, são pontos onde a pressão e o volume são diferentes, mas a temperatura do gás é a mesma. Tá? Essa curva, ela se chama isoterma. Essa curva, ela se chama isoterma. Tá? O gás, gente, ele pode expandir, olha para cá, ó, olha para a tela. Ele pode expandir isotermicamente, ou seja, ele pode aumentar o volume e reduzir a pressão, ou ele pode contrair isotermicamente. Tudo bem? Expansão para baixo, contração para cima. Tudo dependendo do volume. Tá bom? Beleza? Tá. Isso é uma das transformações particulares. A outra transformação particular é a isobárica. Isobárica. Na transformação isobárica, a temperatura do gás varia e o volume também varia. Tá? Ele pode ser aquecido, e aí ele vai de T1 para T2, que é onde a setinha está mostrando aqui, ó. Mas ele também pode ser resfriado. Ele pode aquecer ou resfriar, tá bom? Nesse caso, a pressão é constante, a relação entre volume e temperatura ela é diretamente proporcional. Tudo bem? Então, ou seja, V1 dividido por T1 igual a V2 dividido por T2. Beleza. Aí, segunda lei, segunda transformação. E a terceira transformação é aquela que a gente chamava de isométrica,
ou isovolumétrica, na qual o volume do gás não varia. Nesse caso, o gás não vai expandir nem contrair. O volume dele é fixo, está preso, num sistema que não aumenta nem diminui o tamanho. Tá? Geralmente a gente faz isso em que circunstância? Quando você quer aumentar ou diminuir a pressão do gás. Então, por exemplo, se eu vou de T1 para T2, ou seja, se eu aqueço o gás isometricamente, né, assim que a gente fala, o gás isometricamente, a pressão aumenta na mesma proporção. Na mesma proporção. Então, por exemplo, se eu dobro a temperatura, a pressão dobra. Se eu triplico a temperatura, a pressão triplica. E assim a coisa caminha. Tá? Tá. Nesse caso, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Elas são diretamente proporcionais. Então, eu vou ter que P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Tá bom? Beleza? Então, tudo isso tem que estar na tua cabeça para entender termodinâmica. Porque no funcionamento da máquina a vapor, no funcionamento do motor, a gente chama genericamente de máquina térmica, né? Essas transformações acontecem todas juntas. O gás vai sofrer um processo isotérmico, depois um isopárico, depois um isométrico, tá? Então, a gente tem que ter uma certa destreza para mapear essas transformações dentro do processo, tá bom? Beleza? Porque em alguns momentos o gás vai estar recebendo calor. Em outros momentos o gás vai estar perdendo calor. Então essas transformações, elas vão ter relação direta com o fato do gás estar esquentando, esfriando, ganhando calor, perdendo calor. Tá bom? Fala, pode falar. Dan, é, eu tenho, para me organizar meu pensamento, eu tenho que saber, tipo assim, a pressão é inversamente proporcional ao volume na isotérmica, Uhum. o volume é diretamente proporcional à temperatura na isobárica e a pressão é diretamente proporcional à temperatura na isométrica. Isso, Ah, tá, beleza. isso mesmo. Tá? Na verdade, isso que você falou já está escrito na fórmula, ó. Se P1 vezes V1 é igual a P2 V2, significa que quando um aumenta, o outro tem que diminuir. Se V sobre T1 é igual a V sobre T2, significa que quando o de cima aumenta, o de baixo aumenta junto. Aqui, tanto aqui como aqui, né? Aqui também, ó. Aqui também. Tá? Toda vez que duas coisas são diretamente proporcionais, a divisão entre elas é constante, que é o caso da isobárica e da isométrica. Toda vez que duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre elas é constante, porque quando uma aumenta, a outra diminui, tá? Essas relações elas são bem importantes, inclusive, tá, gente, para a matemática. É bem possível que apareçam questões envolvendo gases numa prova de matemática. Porque aqui você está trabalhando com função, com grandeza diretamente e inversamente proporcional. Então, usa tudo aquilo que você sabe da matemática e traz ela para cá. Tá? Até porque muitas das vezes a gente consegue resolver algumas questões sem a fórmula. Tá? Mas também, se souber a fórmula, tá tudo certo. Beleza? Pode tirar print dessa tela. Ô, Dan, e tipo Oi, assim, tipo, na isotérmica some a temperatura. Eu posso dizer que a temperatura é a mesma em uma, tipo, sei lá, por isso que anula, por isso que some, significa isotérmica. mesma temperatura? Por isso, Entendi. a temperatura não varia.
Né? Se a temperatura não varia, o que você está fazendo, na verdade, é cortando a temperatura da fórmula aqui, ó. Opa, perdão. Você está cortando a temperatura da fórmula aqui, ó. Se você cortar a temperatura da fórmula, você tem a primeira lei. Na segunda lei, opa, perdão. Na segunda lei, que é a isobárica, aqui, eu corto a pressão. Corta a pressão. Ó. Ficou a segunda fórmula, certo? E na terceira lei, eu corto o volume. Opa, eu corto o volume aqui, ó. E aí eu tenho as três fórmulas, que são casos particulares. Bem, beleza. Ok. Bom, aí começa a treta. Existe uma quarta transformação chamada transformação adiabática. Transformação adiabática. O que essa transformação tem de especial? Bom, como é que você faz ela? As transformações adiabáticas, elas podem ser compressões ou expansões rápidas. Rápidas. Toda vez que eu apertar um gás rapidamente, fizer isso aqui, ó, zup, ou desapertar o gás rapidamente, ocorrerá uma transformação chamada de adiabática. E o que ela tem de muito particular? Nesses processos, gás troca calor com o ambiente. De maneira geral, o gás ele troca calor com o ambiente. Ele pode receber calor do ambiente ou pode perder calor para o ambiente. Só que quando o processo de transformação é muito brusco, isso não acontece. É como se não desse tempo do gás trocar calor com o ambiente. Tá? Eu posso fazer uma contrapartida da transformação adiabática, que é a transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, o processo é lento. Então, por exemplo, se eu vou comprimindo o gás lentamente, ou se eu vou expandindo o gás lentamente, esse processo tende a ser isotérmico. Se eu faço o processo rápido, isso aqui, ó, o processo tende a ser adiabático. Tá? E essa transformação ela vai ser muito importante para a gente. Como que eu represento o gráfico disso? Então, imagina que você tem um gás que está numa pressão P1, volume V1 e uma temperatura T1. Isso aqui é o estado inicial. E ele vai para um estado P2, V2, T2. Vou representar essa transformação por meio de um gráfico. Tá? Gráfico de uma transformação adiabática. O gráfico de pressão em função do volume.
tá? Tudo no sistema internacional. Dá uma olhada nessa curva que eu estou desenhando aqui, ó. Essa curva é uma isoterma de temperatura T1. Então, todos os pontos dessa curva seriam pressão e temperatura para o gás, de tal maneira que a temperatura dele, pressão e volume, perdão, de tal maneira que a temperatura seja constante. Tá? Agora eu vou desenhar aqui uma outra isoterma. Isoterma de temperatura T2. Bem? Agora, a primeira pergunta que eu quero fazer aqui. Qual dessas curvas vocês acham que a temperatura do gás está maior? Temperatura não é constante? Dentro de uma curva. Dentro de uma curva. Então, se eu pegar todos os pontos dessa curva aqui, ó, a temperatura do gás é constante. Então, por exemplo, se eu pego um gás daqui, ó, imagina aqui. Peraí, deixa eu botar um laser aqui. Imagina que eu pegue um gás desse ponto aqui, ó, e vá para cá. A temperatura é constante. T1. Agora, se eu pego um gás daqui e vou para cá, a temperatura é constante. Entenderam? Então, dentro de uma isoterma, a temperatura é constante. Agora, em qual dessas isotermas a temperatura é maior? Então, falando aqui que é A2. Prova para mim que é A2. Me dá um argumento que me convença de que é A2. Ó, sabe uma forma que você pode usar para provar que é A2, gente? Peraí, deixa eu só apagar essas bolotinhas aqui. Eu não quero elas aqui. Aqui. Peraí, que tem gente escrevendo aqui. Porque varia o volume e a pressão tanto. Não, não gostei. Porque está mais afastado do gráfico. Não, não gostei. Isso não é um argumento. Tem que ser um argumento físico. Sabe como é que você prova que a temperatura 2 é maior que a 1? Faz assim, ó. T2, vou escrever aqui, tá? T2 maior que T1. Pega um volume qualquer. Escolhe um volume qualquer no gráfico. Joga o volume nas duas curvas. Joga o volume nas duas curvas. Se eu jogar o volume na curva de baixo, eu vou mostrar um gás com uma pressão P1. Ó, gás com uma pressão P1. Na curva 2, o gás que tem o mesmo volume está numa pressão maior, não está? Concorda comigo? Quer dizer, gases de mesmo volume estão com pressões diferentes. O gás que está numa pressão maior, que seria esse aqui, ó, que está em cima dessa curva, ele certamente está mais quente. Faz sentido isso para vocês? É fundamental que vocês percebam isso. Fundamental que vocês percebam isso. Tá? Então, a isoterma de cima são condições de pressão e temperatura. Desculpa. Na isoterma aqui de cima, são condições de pressão e volume, onde o gás está mais quente do que na isotérmica de baixo. Pode falar. Ô, Dan, eu posso dizer que a temperatura é maior na 2 porque a pressão é maior, logo tem mais movimentação das moléculas ou não? Sim, sim. Ah, tá. Beleza. Beleza?
Então, beleza. Partimos desta situação, tá? Isoterma 2 vai maior temperatura do que a 1. Agora, vamos imaginar um gás nessa condição aqui, ó. Estado inicial. Bem? Então ele está numa pressão e num volume, tá? Agora o que eu vou fazer com ele? Imagina que ele está num êmbolo, está num sistema. Eu vou pegar esse êmbolo aqui, olha para minha mão, e vou puxar ele para cima bem rápido. Zup! Ele vai fazer isso aqui, ó. Zup! Quando eu puxar o gás para o êmbolo para cima, eu vou fazer uma expansão rápida. Ele vai fazer isso aqui, ó. E vai para cá. Vai para o estado final. O gás ele pula de uma isoterma para outra. Essa expansão rápida, ela é chamada de adiabática. Isso é uma expansão adiabática. O que acontece quando o gás sofre esse tipo de expansão, gente? A temperatura do gás cai. E agora a sua cabeça vai explodir. Já explodiu, eu acho. Nesse momento a sua cabeça deve ter explodido. Se ela não explodiu é porque você não entendeu. Deixa, deixa eu explodir a sua cabeça para você aí. Danilo, a expansão adiabática, você falou que o gás não trocou calor, né? Não. Se ele não trocou calor, como é que a temperatura diminui? A temperatura diminui. Tudo bem? Isso é muito louco. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Espera aí. Espera. Espera aí que eu vou pegar uma coisa para dar um exemplo. Espera aí. Aí. Vou abrir aqui. Abrir aqui a tela. Tem várias perguntas aqui, ó. Vou ler só para vocês sentirem o naipe dos caras. Calma, pera. A diabática vai sair de onde tem maior. Não, calma, calma. Você vai ter dois tipos de transformação. Você tem expansão adiabática e contração adiabática. Calma aí. Muita calma nessa hora, gente. O que aconteceu foi o seguinte: eu peguei um gás que estava aqui, ó. Olha para o ponto onde ele está. Tá vendo? Ele está com uma pressão alta e um volume baixo. E eu vou aumentar o volume dele. Vou fazer isso aqui, ó. Zup. Vou puxar o êmbolo para cima. Quando eu puxar o êmbolo para cima, rápido, o volume dele vai aumentar, ó. Zup, ele vem para cá. Tá vendo que o volume aumentou aqui, ó?
Quando eu faço esse aumento de volume rápido, o gás muda de temperatura. Ele passa de uma curva de maior temperatura para uma curva de menor temperatura. Toda vez que o gás pula de uma isoterma para uma outra isoterma, ele está sofrendo um processo adiabático. Tá aqui. Tá? Calma aí, que tem perguntas aqui ainda. Por que que no final a temperatura diminui? Calma. Muita calma. Ó, o que é isso aqui? Tenho certeza que todo mundo sabe o que é isso. O que é isso aqui? Rexona não te abandona. Exatamente. É o desodorante. Ó, tá vendo? Desodorante. Ó que cheirinho gostoso. Aqui dentro tem um gás. Aqui dentro tem um gás. Tem um líquido aqui dentro também, né? Tem um líquido. Mas aqui dentro, para o líquido sair, tem um gás. Esse gás, ele tá num volume, não tá? Tá no volume. Tá no volume. E a pressão aqui dentro é bem alta. A pressão é bem alta. Então é como se ele tivesse aqui, ó. Aqui, ó. No inicial. Quando eu abro a válvula, o gás sai. Mas ele sai muito rápido. Quando ele sai rápido, o que que acontece com o volume dele? O que que acontece com o volume dele? Ele aumenta. Jup. Só que é muito rápido isso. O volume aumenta e a pressão cai. Muito rápido. Por quê? Porque na hora que ele sai, gente, a pressão aqui dentro é maior que a de fora. É maior que a de fora. Então, quando o gás sai, ao mesmo tempo em que o volume aumenta, a pressão cai. Isso é uma expansão adiabática. Chup. É um exemplo de transformação adiabática. Por isso que ele sai geladinho. É por isso que ele sai geladinho, porque ele esfria. Entendeu? Porque como que pode o negócio sair gelado se ele não estava gelado, porra? Isso é uma expansão adiabática. Tá? O gás esfria. O que que é estranho nisso? O que que é estranho? Como ele sai geladinho se ele não perde calor? Essa é uma pergunta que nós não vamos responder agora. Tá? É devagar. Só que você precisa saber que isso pode acontecer. Você precisa saber que isso pode acontecer. Tá bom? Do mesmo jeito que eu posso expandir o gás rapidamente, eu posso contrair. Então eu posso fazer uma contração adiabática. Tá? O que vai fazer a transformação ser adiabática, gente, é a rapidez dela. Tem que ser rápido. O processo tem que ser muito rápido. Tudo bem? Beleza? Tá? Tranquilo? Agora, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer o contrário. Eu posso pegar um gás aqui, ó, e contrair ele rapidamente. Posso trazer ele do estado inicial aqui
Final. Posso voltar. Quando eu faço a contração adiabática, peraí, deixa eu escrever aqui rápida, vai ficar igual a outra. Contração rápida. Ela também é adiabática. Só que aí, mano, nesse caso, a temperatura aumenta. O gás esquenta. Vou dar um exemplo para vocês. Espera um pouquinho que eu já volto. Estou fedendo desodorante aqui. Sabe o que é isso aqui? Alguém sabe o que é isso? Alguém arrisca o que é isso aqui? Não? Isso aqui é uma. Vamos ver, peraí. Uma bombinha, exatamente, uma bomba de encher pneu. Tá vendo que aqui tem um buraco, ó? Tem um buraco, tá? Ó, isso aqui é o êmbolo, ó. Tudo bem, ó? Tá? Eu vou puxar lá para cima, ó. Aqui tem um gás, tá vendo? Eu vou tampar o buraco aqui, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Rápido, rápido. Se eu começar a fazer isso aqui muito rápido, ó, a bomba começa a esquentar. Ó, já tá quente, ó. Já tá quente, ó. Ó, tá quente. Ficou quente. Quando você vai encher pneu de bicicleta com essa bomba aqui, ó, ela esquenta. Cada vez, cada vez, calma. Cada vez que eu aperto a bomba, eu faço isso aqui, ó, zup, o gás. Contração adiabática. Quando eu faço a contração, eu estou fazendo o processo contrário. O gás esquenta. Tudo bem? Mesmo problema. Como pode o gás esquentar se ele não troca calor? Da onde está vindo esse calor? Da onde está vindo este calor para que o gás esquente? Porque se o gás esquenta, gente, as moléculas estão ganhando energia. Ó, já tem gente que matou aqui. Do trabalho. Do trabalho. Tudo tem a ver com trabalho, gente. Tudo tem a ver com trabalho. O que acontece é o seguinte. Vou voltar para o meu pano de fundo. O que acontece na real? Quando o gás expande, que é o azul, o gás faz trabalho. E quando o gás faz trabalho, ele perde energia. Por isso que ele esfria. Porque trabalho não é transferência de energia. Tá aprendendo lá na mecânica? Então, tipo, quando no desodorante, o gás expandiu. Quando ele expande, ele, gás, está gastando energia para fazer isso. Está fazendo trabalho. Quando eu aperto a bomba, eu estou fazendo trabalho no gás. E quando eu faço trabalho no gás, eu dou energia para ele. Eu dou energia para ele. Por isso que esquenta.
Faz sentido isso? Tudo bem? Tenso, né? Tenso, né? Então, na verdade, trabalho é uma forma que você tem de. Você consegue. Olha que bizarro. Você consegue transformar trabalho em calor. Você consegue transformar trabalho em calor. E calor também, para que um corpo faça trabalho, ele pode perder calor, ele pode perder temperatura, ele vai perder energia. Tudo bem? Ok? Depois eu vou mostrar para vocês um vídeo bizarro. Ok, tira print dessa tela. No spray, aumenta volume e cai pressão. Ó. O spray é a descida. Spray é descida. No desodorante é a descida. Na bomba de encher pneu é a subida. Por isso que é importante saber isso aqui, ó. Por isso que eu tô falando para vocês. Isso aqui é importante, ó. Isso aqui é importante. Saber que T2 é maior que T1. Tá bom? Na contração, a pressão aumenta. E aí ele esquenta. Isso. Por isso que é uma compressão. É isso mesmo. Isso também explica, gente, por que que algumas regiões. Sabe aquela história de ar quente, ar fria, frente quente? Muitas vezes uma massa de ar. Olha só onde isso vai parar. Imagina a Terra. Imagina a Terra. O ar que fica próximo à superfície da Terra é quente, não é? Ele está perto da Terra. E ele, por ser quente, ele tende a subir. Ele tende a subir. Quando ele sobe, ele vai para uma região de menor pressão, não vai? Ele expande. Ele expande. Ele vai subir, por causa da densidade, ele sobe. Convecção, né? Convecção. Só que quando ele sobe, ele expande. Essa expansão dessa massa de ar, se ela for adiabática, o ar fica frio. O ar fica frio. Por isso que o topo das montanhas é congelado. Por isso que o topo das montanhas é congelado. Porque o ar ele sobe, só que no momento que ele sobe, ele expande. Quando ele expande, ele esfria. Por isso que lá em cima é frio. Sem contar que tem menos radiação, né? Tá mais longe da Terra. Tá? Beleza? Ok? Ok. Maravilha. Neste vídeo usaremos um tubo de vidro com uma das extremidades fechada, uma haste, um êmbolo com anéis de borracha para vedação e algodão. Estes materiais devem ter características específicas para garantir a eficiência do experimento. O tubo, por exemplo, é feito de vidro borosilicato, que é um material resistente a grandes variações de temperatura.
O êmbolo é feito de latão com anéis de vedação, para que o ar dentro do tubo não escape, e os anéis devem ser previamente lubrificados com óleo fino. Começaremos desfiando um pouquinho de algodão para colocar dentro do tubo de vidro. O algodão desfiado é um ótimo material para esta demonstração, pois além de bom combustível, tem grande superfície de contato, que aumenta bastante a eficiência da queima. Assim, quando o êmbolo é pressionado com muita força e de forma muito rápida, podemos ver que o algodão entra em combustão por meio do flash de luz causado pela queima. Este é um exemplo concreto de uma compressão adiabática. O ar dentro do tubo é comprimido, o que faz a sua temperatura aumentar. Como esta compressão é feita de modo muito rápido, praticamente não há transmissão de calor através das paredes do tubo. Desta forma, todo o trabalho realizado sobre o ar pelo êmbolo é transformado em energia interna do gás, que faz a sua temperatura subir abruptamente. Pela variação do volume do gás na compressão do êmbolo, pode-se estimar a temperatura final do algodão, que pode ultrapassar os 400 graus Celsius. Este mesmo processo é aplicado nos motores de combustão a diesel de ônibus e caminhões. A compressão rápida do pistão aumenta a temperatura do vapor do combustível que entra em combustão, sem a necessidade de uma faísca elétrica, como nos motores a gasolina ou a álcool. Beleza? É isso. Certo? Show de bola, né? Show de bola. Então, falamos das famosas transformações, tá? Essa era a que ia dar mais trabalho mesmo, ela é mais complicada, mas para entender o que a gente vai dizer, vai seguir na frente, eu precisava falar sobre ela, ok? Então, resumindo, eu tenho as transformações tradicionais, tá bom? E aqui a transformação adiabática, ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a definir, nesse finalzinho de aula, as grandezas que nós vamos usar para fazer conta. Tá? Na termodinâmica, a gente tem 3 grandezas importantes. Uma delas vocês já conhecem. Que é o calor. Calor. Que nós vamos representar pela letra Q. Tá? O calor, gente, é a energia térmica em movimento entre corpos de diferentes temperaturas, certo? Então, energia térmica em trânsito. Tá? Para haver calor, tem que haver diferença de temperatura. Vocês viram na descrição do experimento que o material de vidro ele impede a troca de calor para o ambiente. Quando o processo é muito rápido, não dá tempo do calor sair. Certo? Então, dentro da termodinâmica, eu tenho 3 processos no que diz respeito a calor. Toda vez que um sistema, e quando eu falar em sistema, você vai entender que é o gás. Toda vez que o sistema perde calor, esse calor vai ser simbolizado por um número negativo. Toda vez que um gás perder calor para as vizinhanças,
A gente vai representar esse calor como sendo um número negativo, que é o que a gente definiu na parte de termoquímica como processo exotérmico, tá? Toda vez que o sistema ganha calor, aí eu vou representar o calor positivo. E toda vez que o sistema não trocar calor, não troca calor, ou seja, toda vez que o sistema sofrer algum processo adiabático, o famoso, que a gente estava discutindo aqui, o calor é igual a zero. Tá? Isso é uma convenção de sinais. Tudo bem? Sistema ganha, positivo. Sistema perde, negativo. Sistema não troca calor, que é igual a zero. Tudo bem? Beleza? Então, essa é a primeira grandeza relacionada à energia na termodinâmica. Ok? Tira print. Tira print. Segunda grandeza. Energia interna de um gás. A energia interna do gás vai ser representada pela letra U. Como o próprio nome diz, gente, o que é a energia interna? É uma energia armazenada interior do sistema gasoso. Essa energia armazenada, gente, ela está associada à temperatura do gás. As moléculas de gás, elas se movimentam. E essa agitação molecular, ela pode ser maior ou menor de acordo com a temperatura do gás. Então, a gente vai vincular essa energia interna à temperatura. De tal maneira que quando o gás está numa temperatura alta, é porque ali dentro tem muita energia. Quando o gás está numa temperatura baixa, o gás está com energia interna baixa. Tá? Essa energia interna, U, ela é calculada a partir de uma fórmula. E essa fórmula é importante para a gente. A fórmula da energia interna do gás é 3 meios vezes N vezes R vezes T. 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes T. Onde o N é o número de mols do gás. Beleza? O R é a constante dos gases e T, evidentemente, a temperatura. Então, observa, gente, que quanto maior for a temperatura, maior é o resultado dessa conta. Concorda comigo? Maior é o resultado dessa conta. Maior é o resultado dessa conta.
Beleza? Então, fazendo uma pergunta aqui para mim. Por que 3/2? Por que 3/2? Eu não posso te explicar por que o meio, mas eu posso te explicar por que o 3. Eu posso te explicar por que o 3. Vamos pensar o seguinte. A temperatura, ela mede a agitação de moléculas. Concorda? E a agitação está associada ao movimento das moléculas. Tudo bem? A molécula se movimenta. Quanto mais ela se movimentar, mais energia ela tem. Ó, energia interna. Tá ali. Acontece o seguinte, quando uma molécula se movimenta, ela pode se movimentar em quantas direções diferentes? 3. 3. Ela pode se movimentar no eixo X, ela pode se movimentar no eixo Y, e ela pode se movimentar no eixo Z. Esse meio da fórmula tem a ver com a dedução dela, que tem relação com a energia cinética do gás. Não sei se vocês lembram que na fórmula de energia cinética tem lá mv² sobre 2. Tá? Para mostrar para você de onde veio esse meio, eu precisaria deduzir a fórmula. E aí eu já acho que a gente não precisa entrar nesse nível. Tá? Mas o 3 da fórmula tem a ver com o número de direções que uma molécula pode se movimentar. Então a molécula está se movimentando dentro do sistema. Ela se movimenta no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Quanto mais quente tiver o gás, mais energia ele tem. Tá? Você pode tentar fazer uma analogia como se essa energia fosse uma energia potencial. Como se ela fosse uma potencial. Ele guarda a energia dentro dele. Como que ele guarda? A partir do movimento das moléculas. Então, se as moléculas estão agitadas demais, é porque ali tem muita energia. Cada molécula tem uma energia. Cada molécula tem uma energia quando ela está se agitando. E é importante perceber o seguinte: por que no cálculo da energia vai aparecer o número de mols? Porque se cada molécula tem uma energia, se eu tiver 1 mol de moléculas, 2 mols de moléculas, 3 mols de moléculas, você tem mais moléculas se agitando. Então a energia interna, a energia que está guardada no gás, ela é maior. Então ela depende da quantidade de moléculas que estão se agitando e depende também da temperatura do gás ali. Tudo bem? Beleza? Outra coisa importante, gente, ainda sobre energia interna, é que toda vez que a temperatura varia, é porque a energia interna está variando. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um gás e eu vou esquentar ele. Eu vou esquentar. Quando eu vou esquentar o gás, a temperatura varia. A temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, a agitação das moléculas aumenta. Portanto, a energia interna aumenta. Então, um gás quente tem mais energia armazenada pelas suas moléculas do que um gás frio. Então, ó, variações de temperatura que eu vou representar por ΔT, implicam em variações de energia interna.
eu vou chamar de ΔU. E, gente, esse ΔU é muito importante para a gente na próxima aula. É muito importante. Como é que eu calculo esta variação? Por que ela é importante, a variação da energia interna? Porque se o gás esquenta, ele vai sofrer uma mudança de energia interna, tanto para o gás quando ele esquenta, quanto para o gás quando ele esfria. Então imagine que você tem um gás numa temperatura TI, e aí ele sofre algum processo em que ele vai para uma temperatura TF. Mudou a temperatura. Tanto esfriar como esquentar. Então, na temperatura inicial, ele tem uma energia interna inicial, que vai valer N, R, T inicial. Tá? Quando a gente for fazer exercícios, a gente vai calcular, vamos usar essa fórmula. Tá? Não se preocupem muito em como eu vou usar ela. Você precisa entender o que ela quer dizer. Tá? Então, associa a energia interna a uma energia que está guardada no gás. Ela está guardada. Tudo bem? Aí esse gás, ele sofre uma mudança de temperatura e ele vai agora ter uma energia interna final, que é N, R, T final. Eu vou calcular o ΔU do gás fazendo que conta? Energia interna final menos energia interna inicial. Bem? Como que eu faço essa conta? ΔU é igual a N... Opa, esqueci do 3 meios, né? Ó, a pessoa esqueceu do 3 meios, ó. Falei tanto do 3 meios e esqueci. Deixa eu colocar aqui, gente. Peraí. I igual a 3 meios e o F também. Então, eu estou batendo biela já. O F igual a 3 meios de NF. Então fica assim a conta, ó. 3 meios de NR TF menos 3 meios de NR TI. Você está vendo esse 3 meios de NR aqui, ó? E aqui também? Eu vou tirar em evidência. Então eu vou ficar com ΔU é igual a 3 meios de NR vezes TF menos TI. O que é TF menos TI? Não é a variação de temperatura? Não é o ΔT? Então eu posso dizer que a variação da energia interna de um gás é 3 meios de NR ΔT. Isso me traz três implicações. Três implicações. Quais são elas? Se a temperatura do gás aumentar,
Se o gás esquentar, é porque ele aumentou a energia interna. ΔU positivo. Se o gás esfriar, é porque ele perdeu energia interna. ΔU negativo. Por causa do sinal, né, gente? Lembra que o ΔT, ele pode ser positivo ou negativo. Esquenta, o ΔT é positivo. Então o ΔU também é. Quando o gás esfria, o ΔT é negativo. Então o ΔU também é. E quando a temperatura do gás for constante, se o gás sofrer uma transformação em que a temperatura do gás é constante, ele não varia a energia interna. Então, por que essa informação é importante? Pelo menos o que a gente viu até agora, já para ir encerrando a aula mesmo. Lembra que a gente acabou de discutir o processo adiabático? Lembra? A gente discutiu lá o processo que o gás não troca calor? Nossa, tem um alarme enchendo o saco. Quando o gás expande, ele esfria na expansão adiabática. Se ele esfria, ele está perdendo energia interna. Ele está perdendo energia interna. Por isso que ele esfria. Então ele esfria porque ele perde uma energia que está dentro dele, no processo de expansão. No processo de contração, que a gente acabou de ver o vídeo aqui, o que acontece? Ele aperta o gás, a energia interna do gás aumenta, e ao aumentar a energia interna do gás, porque ele recebeu o trabalho, ele esquenta. Quando o gás sofreu uma transformação isotérmica, aí a energia não muda. A energia interna não muda. Ó, então, em uma transformação isotérmica, a energia do gás é zero? Não. Não é a energia do gás que é zero. Cuidado. É a variação que é zero. É a variação. Porque para o gás ter energia interna zero, a temperatura tinha que ser zero. Cuidado. Olha para a fórmula. Uma coisa é a energia interna. O que faz essa conta valer zero, gente? Essa daqui, ó. O que pode fazer essa conta aqui, ó, valer zero? A temperatura ser zero. Nós estamos falando do delta. Do delta. Tudo bem? Cuidado. Outra pergunta que fizeram aqui. A da bomba seria uma compressão? Sim. A da bomba seria uma compressão. Você comprime o gás. Quando você comprime o gás, o que acontece? Você está dando energia para ele. Só que como você dá essa energia muito rápido, toda essa energia que você dá na forma de trabalho vai ser armazenada dentro do gás. A energia interna aumenta. Por isso que ele esquenta. Entendeu? E ao esquentar, a temperatura aumenta. É muito difícil isso aqui. Eu acho que eu vou parar por aqui, tá? Na aula que vem, eu vou retomar isso rapidamente. E aí nós vamos falar da terceira grandeza, que é a pior de todas, que é o trabalho. É o trabalho. Tá? Tudo bem? Certo?